Saudações, pessoal! Bem-vindos a mais um Falando sobre Star Trek. E hoje nós vamos falar da terceira parte da série de gibis que foram lançados antes do início da série Star Trek Picard. Os gibis se chamam Star Trek Countdown. Aqui em cima vai aparecer o link dos outros dois gibis, das outros dois comentários dos gibis que nós já fizemos aqui. Nessa edição em especial, essa edição final, encerrando a série, ela serve como parte da história de fundo, né, de Star Trek Picard e nos apresenta com mais profundidade a Musiker. É isso, Engler? Como é que é o nome dela? Mais conhecida como Raffi, Musiker. Raffi é Isso. a number one do Almirante Picard. Isso. O Zamban, que é o Zamban não, Zaban. Zaban, é isso aí, Zaban, e a Laris, ou Laris, que inclusive ela tá roubando a cena em Star Trek Picard, né? O pessoal tem falado muito bem dessa atriz aí, estão querendo mais histórias com ela. Não querem que ela saia. Tô querendo ver mais essa Romulana do Sul aí, viu? Exatamente. E preenche mais um pouco da história, né, que ficou por trás da tentativa infeliz do Almirante Picard, que quis liderar a evacuação de grandes partes do Império Romulano. E apesar da destruição da armada de resgate em torno de Marte, as fases iniciais dessa evacuação até que foram um sucesso. Mas enfim, falando especificamente do gibi, eu vou colocar aqui a primeira parte para vocês darem uma olhada, enquanto o Engler fala o que ele achou especificamente desse gibi aí, Engler. O que você tem a dizer? Bom, a gente esperava mais desse último gibi, né? A gente queria mais respostas, mas como era de se esperar, né? Eles não entregaram, né? Não. Deixaram inclusive esse gibi para ser para estrear depois do primeiro episódio de Picard, porque tinha alguma coisinha ali que podia ser spoiler, mas muito pouco e não respondeu muito o que a gente queria saber, apesar de ser uma história interessante. E começa de uma forma interessante também, revivendo grandes momentos de Picard. Na minha opinião, esse gibi até que começa bem. A série de gibis é bem legal, começa interessante. Na minha opinião, eu achei que esse gibi aqui, especialmente, ele corre muito com a história, entendeu? Ele tinha muitas coisas para contar e começa a concluir rapidamente as coisas. No último gibi, a gente viu que para com a Verity sendo tomada pelos Romulanos. E o Picard e se aliando aos Romulanos do Tal Shiar, né, o casal Romulano Tal Shiar, que quer desertar de lá porque eles querem salvar os nativos do planeta. Como é que é o nome do planeta? Yati. Esse nome também é Beta. de lascar, né? Mas Yayat. Yayat. Bom, de qualquer maneira, eu achei que faltou um pouquinho aí nisso daí. Você achou isso também, Ingrid? O que você achou disso? A gente queria alguma coisa que falasse a respeito da saída do Almirante Picard da frota, né? Mas eles não entregam isso. Na verdade, o que eles entregam é a solução que o Picard conseguiu para salvar os habitantes de Yayat, né? Mas também não deixa isso patente, né? Mas pelo menos mostra a futura Enterprise 1701F. Mostra aí, mostra a figura dela, Ah, mostra, na mostra. sua ideia, né? Porque você acha que vai ser a Enterprise F, né? Não É. sei se vai ser ou não. Em Na Star realidade, Trek Online, essa é a nave, né? eu nem tenho a imagem dela aqui. Teria Tem que dar uma sim, tá procura. no próprio gibi. Vai um Então, tem que pouquinho para procurar. frente. Calma que tem que Vai um procurar. pouquinho só, 4 páginas, acho. É, Tá na 7ª página, acho. eu vou pegar aqui. Vou mostrar para a turma como é que é. Ela é Mas eu bem não, legal. ninguém falou que ela vai ser a. No Star Trek Online é a própria, né? É, Essa aí. ela é Linda bonita. Você nave. vê que ela não é circular, né? A É, seção disco é ovalada, né? é uma flecha. Isso, é ovalada. É Mas muito legal. E o próprio acesso às nacelles e a área de engenharia, você vê que é incorporada na nave para ela ficar menos vulnerável, né? uhum. Para não ter muito pescoço.
Uma coisa que eu também achei, agora que você tocou nesse assunto de desenhos, os desenhos foram muito bem feitos. Só que, enquanto, né, o Picard, né, e a própria, como é que é o nome dela lá? A Rafi, A Rafi. Rafi, a Rafi são Aí muito ela. parecidos, você pode ver eles aí, É, os dois muito parecidos. Os é, Romulanos não tem nada, parecidos com os atores, né? Os é. Romulanos não tem nada a ver com os Romulanos que a gente vê. Se você olhar para eles aqui, você vai O ver, cabelinho, é o cabelinho que ó, mudou. não são nada parecidos com os Romulanos da Daí a coisa. gente percebe, César, que os romulanos são obrigados a manter um penteado, porque quando eles saem de lá e vão para a Terra, eles mudam o penteado. Não só ele, se você olhar também lá dando um pouco de spoiler de Star Trek Picard, se você vê todos os outros que aparecem lá no artefato, que é o Cubo Borg, eles também estão com cabelos diferentes, né? Se você olhar lá, até os soldados lá, eles têm um cabelo assim meio esquisitão. Eu Mas não ali no sei. artefato, César, eu acho que tem um sentido, porque ali eles já são parte do novo Estado Livre Romulano. E aí no Gibi, eles ainda são do Império Romulano. É, isso também é mal explicado também. Ainda a gente não sabe como é que surgiu, o que que surgiu, o que que aconteceu aí. Uma coisa que me chamou a atenção nesse gibi, que também não é muito bem explicado, se você perceber nesse desenho que eu estou realçando aqui, tem mais de 2 Romulanos lá. Só nessa parte aqui são 4 Romulanos ali que Uhum, estão tomando parte da uhum, retomada da Verity. E é uhum. estranho, em nenhum momento eu vi que tinha mais Romulanos lá tomando conta. Nos outros 2 gibis não aparecem esses outros Romulanos, só esses 2 que são desertores. Os outros eu não sei de onde é que vieram aí, não são Não, eu apresentados. acho que no Gibi 2 aparece eles naquele local, naquela área especial que a água sobe em vez de descer na cachoeira, e tinha outros aliados romulanos junto com o Zaban e junto com a Laris que está aí agora que você está mostrando. Inclusive você pode ver aqui que eles realmente não têm nada a ver, né? Não tem nada a ver. Enquanto você vê o que o Picard, ele é mais parecido, apesar de ser mais novo aqui, um Picard com 30 e poucos anos aqui. É, Mas de qualquer maneira, eu achei que esse gibi ficou devendo, né? Apesar de ele apresentar um Picard assim valoroso, o Picard que a gente conhece e tal, eu achei que ficou devendo um pouco essa história aí. E E aí, uma coisa que é legal nisso aí, de qualquer maneira, é que em Counting Down é o primeiro lugar em que realmente vemos o Picard trabalhando na evacuação romulana, né? Enquanto que a série, através do The End is the Begin, né? O fim é o começo, no último episódio que passou aqui, que foi liberado de Picard, ele se concentra muito, né, no ataque de Utopia Planitia, né? E as consequências do desastre de Marte, né, que terminou com os planos de evacuação da frota estelar. E o Gibi já conta um pouco antes, né, mostra a evacuação romulana. De qualquer maneira, a gente já sabe que o LaForge sobrevive a esse ataque a Marte, né, porque boa. entendeu? No final, aqui ele está falando com no final do Gibi, ele fala com o LaForge, né, ele troca uma ideia lá falando que vai começar uma nova era de não sei o quê, que não sei o que lá. É porque o Picard acreditava que com o resgate aos Romulanos, depois da supernova, que haveria uma certa amizade, uma mais aproximação com o Império Romulano, né? Que, aliás, é o que o Tal Shiar ou o Zat Vash a gente já percebeu que não quer. É. O Zativash é mais uma seita religiosa, aparentemente, né? Na Agora, verdade, eu acho que é uma aliança milenar antes do Tal Shiar, viu? então, é mesmo, é antes do Tal Shiar, mas é uma seita milenar, na realidade, né? É uma seita, não é uma união de. O Tal Shiar é uma seção 31, simplesmente, entendeu? É o equivalente da seção 31 do Império Romulano. Ela não deve nada a ninguém e ela não presta contas a ninguém e está lá defendendo os valores do Império Romulano, que para nós são desvalores, mas para eles são os valores. E a mesma coisa acontece com a seção 31 na frota, na federação, onde várias vezes a seção 31, ou quem representa a seção 31, está sempre dizendo que o pessoal da federação só é livre, tem aquela vida,
boa graças a eles. A mesma coisa o Tal Shiar fala. Agora, o Zat Vash, ele não aparece nesse gibi. A gente está mencionando ele aqui só porque ele aparece em Picard, mas o Zat Vash não aparece em nenhum momento aqui. Nesse aqui, momento que ele está falando com o LaForge, né? Aqui no final ele fala que vai ser um futuro luminoso, né? Muito luminoso, não sei o quê. E a gente já sabe que não acontece isso, porque algum tempo depois no futuro aí dessa época que o Picard tá na Verity, salvando ou evacuando os planetas romulanos, acontece o ataque e a gente vê no ataque lá em Os Filhos de Marte, né? Uhum. A gente vê que Planitia é totalmente destruída, né? E a gente não sabia naquele momento se o LaForge tinha sobrevivido ou não. O que no episódio 2 de Star Trek Picard, a gente sabe que ele sobreviveu, uma vez que o... O Como é que chama? Zaban. Zaban? Ele fala exatamente isso. Por que não chama ele para... Entre os que ele chama, né? Ele dá de sugestão, chama ele, o LaForge para compor a tripulação. E ele fala que ele não quer. Então a gente já sabe que o LaForge sobreviveu. Yeah. Então existe um lapso aqui entre o que o Gibi fala e efetivamente o que acontece em Star Trek Picard. Tem um lapso aí. Esse Realmente. lapso eu vi em alguns lugares que vai ser preenchido ou com um livro, inclusive eu vou até falar, você mencionar o livro aí que você está lendo, ou com uma outra série de gibis aí, uma minissérie de gibis aí, não sei quando vai ser lançado. Eu ouvi, mas não vi nada oficial ainda. Teria que dar uma procurada lá na IDW, que é a detentora dos direitos, para saber se realmente vai ter alguma coisa ou não, né, a respeito disso. Porque é um gap interessante aí, né? O gibi, o terceiro gibi, ele deixa a gente em suspense e principalmente aí quando começa Star Trek Picard, a gente fica muito preocupado com o LaForge. E como você falou, a gente descobre no segundo episódio que ele está vivo indiretamente porque o Zaban o cita, né? Mas Exatamente. nesse gibi parece na verdade que o Picard conseguiu resolver o problema em Yayat e acha que vai continuar resolvendo. Sim, E aí cai tudo por terra quando a gente chega em Star Trek Picard, né? exatamente. Agora vai haver outra reviravolta, né? Porque agora o Picard saiu de vez da frota e entrou na aventura espacial dele com uma nave que não é nada da frota, né? E não está usando nenhum dos amigos dele. Inclusive, não mostraram o Riker e a Troy que a gente viu nos trailers, ou seja, eles ainda vão visitar o Riker e a Troy, que ele É. também não chamou para ajudar nessa nave. A gente sabe que nessa nave vai ter mais gente que ainda não entrou, mas provavelmente os amigos não vão estar. Né? Mas aqui a gente está para falar do gibi, não de, não É. de Picard. De qualquer maneira, a gente pode falar um pouco também de Picard mesmo, porque a gente está falando algumas coisas aqui e eles são intrinsecamente ligados. Mas o gibi, ele é uma boa história, né, precursora, né? Pelo menos conta aí a história de Zaban e Laris, né, o Laris, como eles passaram a viver com Picard, né? Eles dá a introdução de onde que eles vieram. Pelo menos nisso não tem um gap, né? Você sabe que eles eram romulanos, Alshar. que eles eram Tal Shiar, e sabe que eles recebem uma proposta, né, para ir morar com o Picard, uma vez que eles não têm mais onde se esconder do Tal Shiar. Então Traíram, né? então eles vão morar com o Picard ou no vinhedo do Picard, lá na França, né? Labarre. Isso. Aí vem o nosso cachorrinho number one, maravilhoso. Cachorrinho super legal. Vou dar um nome desse. No próximo cachorro que eu tiver, eu vou dar um nome de number one. Number two, só para não ficar muito legal, vai ser o number two. Mas E, de qualquer maneira, eu achei legal. Isso não tem gap, né? Então, a impressão que eu tive nesses gibis todos, que são precursores de Star Trek Picard, é que, na realidade, ele apresenta a Raffi, né? Ainda assim, a Raffi tem um lapso, porque a gente não sabe o que aconteceu, apesar de ter uma introdução do que pode ter acontecido
que abalou o relacionamento dos dois no último episódio, mas do gibi para Star Trek Picard, a gente não sabe ainda o que houve. Além dela ter perdido o cargo, ela está magoada com ele e tudo mais, mas tem falta alguma coisinha ali, uma ligação para ela ficar tão magoada daquele jeito e até se entregar alguns O vídeos. gibi não conta, né? O gibi não conta, e o Star Trek Picard já começa depois disso. Com a Laris e com o Zaban, não. Eles já foram lá para o vinhedo e passaram a viver com ele lá. Então dá para saber exatamente o que aconteceu. E parece que o gibi deu uma apresentação desses 3 personagens, basicamente, né? Porque o Picard a gente sabe que sai da frota logo depois do ataque a Marte, né? Ele sai da frota, acontece aquelas coisas todas, mas a gente não sabe absolutamente nada do porquê do ataque a Marte. Nós ficamos elucubrando que houve algum conluio entre alguns oficiais da frota com o pessoal do Tal Shiar, mas a gente não tem essa certeza, né? É tudo especulação de fãs. Inclusive, você estava falando aí que vai talvez surgir uma série de gibis, uma coletânea de gibis explicando, né, melhor essa fase aí do Picard. E hoje foi liberado um livro, né, de 326 páginas pela Amazon e-books, né, livros eletrônicos, né, depois vai aparecer também em formato de papel, e conta desde 2381, 82, a história do Picard, dele no Chateau, e depois o que ele fez, e as memórias dele antes dele renunciar à frota. E esse livro, né, é muito interessante porque vai mostrar para você o que o Picard pensava enquanto ele estava no Chateau, tantos anos ali, recluso, e sem... Não está dando para ver muito bem, né? Mas eu acho que eu tenho aqui, eu peguei a imagem aqui. Como é que chama mesmo o gibi? O livro? The Last Best Hope. Tá aparecendo na tela agora, dá para ver. The Last Best Hope. Hope, né? Picard. Hope. O melhor e último... A melhor e última esperança. A melhor última esperança, a última melhor esperança, não sei o quê. A última e melhor esperança. A última e melhor esperança. Tá, eu vou pegar aqui. Deixa eu... Aí eu já comecei a ler, começa em La Barre, com ele contando as memórias dele para ele mesmo, e ele começa a falar das coisas que aconteceram. Aí começa a dar uma ideia dos personagens, e ele vai falar do Capitão Rios. Esse aqui, né? Esse aí. The Last Best Bem legal. Hope. Bem legal. Eu já gostei desde o começo, acho que vale a pena. $11 pela Amazon, livros eletrônicos, né, no Kindle Amazon. E quantas páginas você falou que tem? 326. É um livro grande. Pena que é inglês, né? Não chega nada para cá e isso limita bastante a audiência, né? Mesmo que você baixe o livro, não tem como você ler. Eu gosto muito de livros, eu leio muito. Eu tenho uma coleção que o pessoal pode olhar aqui. Aqui eles estão vendo as miniaturas, mas o Engler conhece. O lado direito aqui tem mais uns... Também tem um monte. Eu tenho 487 livros aqui. Mas é verdade, 487 contados. Mas agora, César, eu acho que cada vez mais eu vou ter livro eletrônico, viu? Porque fica na palma da mão, eu leio qualquer momento que eu quiser, e fica guardado na biblioteca eletrônica para sempre também. É verdade. E você não pode nem dar uma deixa do que está dizendo esse livro aí? Dá uma introduçãozinha para nós. O gibi a gente não tem muito o que falar, né? Ele já acabou. Ele conta essa história que a gente já comentou. Então dá uma introduçãozinha do livro aí e a gente vai encerrar esse vídeo aqui rapidinho hoje. O livro começa com o Picard sentado na varanda do Chateau Picard, em 2381, lembrando dos últimos momentos dele na frota antes dele renunciar. E ele falando para ele mesmo, com as memórias dele, sobre pessoas importantes para ele, né, principalmente nos últimos meses ou dias como almirante, né? E ele se lamenta por estar parado ali, né, num lugar onde nunca foi a casa dele, ele diz assim, né, no lugar onde eu nunca deveria ter ficado preso, porque a minha casa realmente é nas estrelas e a minha morada realmente é a Enterprise.
Ferrado, hein? Ferrado isso aí. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe disso, né? Os capitães de nave estelar, o Kirk falou a mesma coisa, com outras palavras, né? Tanto que ele abriu mão da patente de almirante para voltar a ser capitão outra vez, só para poder sentar na ponte da Enterprise. Mas, de qualquer maneira, é uma vida diferente, a gente sabe como é que foi. Existe isso também, logo depois que ele é assimilado, quando ele volta em TNG para o lar, o irmão dele comenta isso com ele também, né? Ele também, o Robert, né? Comenta com ele exatamente que ele não era o lugar dele ali, né? E ele só assume porque morre o irmão e morre o sobrinho, né? Então ele não tem herdeiros, né? Ele veio Inclusive, cuidar. Ele inclusive eu veio cuidar. desconfio, ó, eu tenho certas desconfianças aqui, que a série do Picard não vai acabar agora, vai ter segunda temporada, vai ter terceira, sei lá quantas temporadas, mas eu desconfio que ele não sobrevive depois dessa série. Eu acho que o personagem Picard, eu não sei quantas temporadas vão ser, eu não estou fazendo nenhum exercício de futurologia, não sei absolutamente nada. É uma desconfiança pessoal que eu acho que ele morre no final. E aí vai acabar deixando o vinhedo dele para os Romulanos lá. Eu acho também que ele vai morrer, porque inclusive o ator Patrick Stewart já tem muita idade, ele vai fazer 80 anos em 13 de julho agora deste ano. E lá na série ele tem mais de 94 anos. Então. Então, como pessoa humana, ator, fica difícil ficar gravando séries, né? E a produção não sabe se um dia ele vai ficar doente, se vai ficar hospitalizado ou Claro, não. Então, claro. eu Apesar que o acredito Picard tá assim, ó, fininho, hein? O Picard, o que Patrick Patrick Stewart. Stewart, está super bem, né? Tá melhor ele do que o Kirk, né? Que o Kirk, Shatner. o Shatner. Tá melhor ele que o Shatner. Eu tô mal para nome ultimamente, impressionante. Eu vou ter que tomar remédio para Alzheimer. Já me Mas a alertaram aí. tecnologia. O pessoal que assiste já sabe que toda hora eu tô esquecendo o nome de um aí. Toda hora eu tô falando alguma besteira aí. Mas desculpa aí, gente, mas é assim mesmo. Bom, Mas eu acho que pessoal, ele vai morrer mesmo. Eu eu acho que acho ele que morre também. nessa primeira temporada. Na primeira já? Não, não. Isso aí você Na exagerou. segunda, ele vai ser só as memórias dele, que Não, são flashbacks. nossa, aí você já está sendo pessimista demais, de jeito nenhum. Não, estou sendo Imagina. realista. O ator está Ah, cansando. não, imagina. Isso vai longe ainda. Ele recusou até o convite da Marvel para Claro, continuar como, claro. como Ele está fazendo o uma série agora que é diferente, professor. totalmente. Ele falou disso, que ele não seria mais o Picard mesmo. Apesar que ele falou que não seria o Picard, né? Aquele Picard da série, e ele está voltando a ser, né? Está voltando a ser. Né? Aquela fleuma, todo mundo em volta dele. Engage, exatamente. Bom, o Gibi realmente é isso, ele não tem muito mais o que se falar, ele é uma conclusão de uma série de 3, e ele conclui muito rapidamente, entendeu? Muito rapidamente. Eu já li gibis, inclusive Countdown de 2009, eu achei melhor que esse, eu achei melhor. Falou mais coisas. Countdown, por causa do Spock, não só por causa do Spock, eu achei a história melhor, né, mais bem contada, tinha o data e tudo mais. Inclusive, nós vamos voltar nessa história, porque eu não esqueci de 2009, não, seu Engler, que para mim foi totalmente jogada fora em Picard, mas a gente vai voltar em outro vídeo, nós vamos voltar em outro vídeo para falar disso, não vou nem entrar aqui. Debates! Aguardando, Aguardem! aguarde, você vai ver, tá aguardando o senhor e o Murilo lá falando, me atazanando naquele vídeo que vai aparecer aqui em cima, ó. Vocês vão ver só que não é nada disso, ele vai sumir. Bom, gente. Aguardem debates. Isso. Bom, gente, esse vídeo é curto, apesar de a gente ter prolongado um pouco, a gente falou um pouco do livro, falou um pouco do gibi, mais do gibi, e baseado na própria série do Picard. Isso aí. Você quer dizer mais alguma coisa, Engler? Quinta-feira tem episódio novo de Star Trek Picard. Não perca, nós vamos Eu não sei fazer quando é que review você está aqui. vendo isso, mas o quinta-feira que ele está falando pode ser A próxima quinta qualquer. não sei se é a próxima quinta. Eu não sei quando o cara vai assistir esse vídeo. Pode estar assistindo depois. Talvez seja na quinta passada. Não sei. De qualquer maneira, gente, no dia 13, né? 13. É dia 13, quinta-feira? É dia 13. De fevereiro. 13 de fevereiro, nós temos mais uma. Ou teremos, ou tivemos, no dia 13 de fevereiro. O não sei a data, quarto episódio de o Star quarto Trek. episódio de Star Trek Picard, que nós vamos comentar também com mais convidados. Muito obrigado a todos por esse vídeo curtinho e eu espero vocês na próxima
E até lá, gente. Muito obrigado. Vida longa e próspera para É todos. isso Tchau, aí. tchau. Tchau.